Você foi chamado para Olá, batalhar graça e paz em nome espiritualmente. de Jesus. Nesse dia chamado hoje, você foi chamado para batalhar espiritualmente. Amém? Queridos, Efésios capítulo 6, versículo 12, fala algo muito importante para nossas vidas. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões espirituais. O que essa palavra quer nos dizer, meus queridos? Quer dizer simplesmente que não estamos em conflito natural, e sim, meus queridos, em uma batalha espiritual. Exatamente isso que você ouviu. Amados, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não são as minhas palavras. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vigiem, estejam alertas. Amém? Localize, meus queridos, a raiz do problema. Não lutamos contra pessoas, não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, aonde quer que você esteja neste momento, nesse dia chamado hoje, localize a raiz do problema e repreenda todo o mal que vier em sua direção. Mas tem que ser em nome de Jesus. Amém? Queridos, precisamos aprender a discernir quem é usado pelo inimigo, para que Satanás, meus queridos, ele não tenha vantagem sobre você, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre a sua família. Queridos, o inimigo de nossas almas, Satanás, ou seja, o diabo, estabeleceu autoridades espirituais sobre esta terra em que vivemos. Irmãos, coloque isso na tábua do seu coração, usando pessoas que colocam a vida sob o controle dele. Em nome de Jesus, vigiem, estejam alertas. Vamos entender a origem da batalha espiritual para que você possa entender essa mensagem. Vigiem, estejam alerta. Você foi chamado, meus queridos, para batalhar espiritualmente. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem. Queridos, trocando em miúdos, a Bíblia diz que a primeira batalha que ocorreu foi quando Lúcifer, o diabo, ou seja, um querubim ungido, encheu-se de orgulho e achou que poderia o quê? Ocupar o trono de Deus. Ele promoveu, meus queridos, um levante entre os anjos, a Bíblia diz isso, mas, meus queridos, ele foi expulso do céu com um terço dos rebeldes pelo anjo, o anjo Miguel, o líder do exército de Deus. Queridos, vale a pena vocês lá meditar para não ficar em minhas palavras. Isaías capítulo 14, versículo do 12 ao 20. Vale a pena, meus queridos, esse dever de casa para vocês. Amados, a partir daí, meus queridos, a Bíblia diz que o adversário do Senhor, Satanás, ele passou a atacar tudo que o Senhor criou. Exemplo, meus queridos, a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? O homem, Você, amados, a Bíblia diz que levando a queda, ou seja, do homem, na tentativa de subtrair a adoração, a obediência, que é o que? Devida apenas ao Criador, o nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Redentor. E o Senhor, meus queridos, coloque isso na tábua do seu coração. O Senhor, ele nos assegura a vitória nesta batalha. Queridos, o Senhor protege o seu povo, o Senhor protege você. Em nome de Jesus, localize a raiz do problema. Tudo termina, meus queridos, quando identificamos o mal. Repreenda em nome de Jesus, pois a autoridade já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, em nome dele, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá a arma que nos garante o quê? A vitória. Efésios capítulo 6, versículo 14 ao 17, ou seja, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.